Signo de Gêmeos, previsão para a semana de 28 de abril a 4 de maio. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações do tarô para os geminianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site e o meu contato para você agendar, além da leitura de tarô, também a mesa radiônica, que é um detox e um upgrade, uma turbinada aí na sua energia, ou então mapa do autoconhecimento para quem quer entender melhor o que veio fazer afinal de contas nesse planeta, qual o seu caminho de evolução espiritual, evolução profissional, sua vocação, suas lições kármicas, tudo isso e muito mais a gente traz no mapa do autoconhecimento, que funciona como uma bússola ou um manual de instruções de você mesmo. Vamos lá então, signo de Gêmeos, começando com um arcano maior para te orientar nesta semana. Um arcano maior para te orientar nesta semana. E quem caiu aqui, quem veio foi o Papa. O Papa fala de ensino, orientação espiritual para algumas pessoas, fala da ponte de conexão com o sagrado. E aqui eu pergunto, Gêmeos, o que é sagrado na sua vida? O que é sagrado? Não estou falando de religião, estou falando quais são os seus valores primordiais, fundamentais, inegociáveis. Isso é sagrado na sua vida. É hora de você se conectar um pouco mais com isso que é sagrado para você. E o Papa também fala de ensino. Para algumas pessoas está falando de ensino superior, como se você está com uma ideia de retomar o ensino superior ou de se aprofundar, né, fazer um estudo especializado em alguma coisa mais da área de humanidades, filosofia, coisas do inconsciente, do bem-estar, holístico, digamos assim, né? Tudo que tem a ver com o intangível, o mundo mais abstrato ou da imaginação, é uma boa opção, tá? É uma boa escolha. Porque o Papa, ele conecta com o divino, ele conecta com as instâncias superiores, daquilo que a gente não vê, não enxerga, não, né? Que é a atmosfera mais subjetiva. Então tá favorável para quem tá nessa, já teve esse chamado, esse insight de estudar alguma coisa nesse sentido, tá? Não vejo que é um curso de especialização técnico, prático, não, é algo mais filosófico. E aqui também fala de uma semana de estruturação familiar e também questões burocráticas. Para algumas pessoas, pode ser que você esteja um pouco mais envolvido em resolver burocracia, já que Mercúrio acabou de sair do movimento retrógrado e começa a caminhar, e aí você é mais envolvido em papelada, documentação, aprovação, enfim, correndo atrás de alguns documentos ou indo visitar instituições grandes para protocolar, para assinar, enfim, né, para firmar contratos, ou então fala dessa estrutura familiar. Pode ser que você esteja mais envolvido nessa semana em questões familiares, da sua família de origem, tá? De repente vendo coisas de inventário, alguns trâmites em relação a isso. Então tá favorável para a resolução dessas questões familiares, para desemaranhar quaisquer pendências, quaisquer mal entendidos em relação à família, né, estruturas familiares, documentação. É como se fosse uma desburocratização, tá bom? No fundo do deck a gente tem a morte, falando justamente dessa renovação, de uma nova vida surgindo para vocês. E talvez nessa nova vida você precise desemaranhar algumas coisas, ou assinar, né, bater o martelo, fechando o contrato, ou abrindo o contrato, abrindo firma, enfim, né, porque existe um indício de uma nova vida, de uma renovação aqui para vocês. Eu vejo também como vida nova em relação à sua família, à sua casa. Pode não ser exatamente você, mas pessoas importantes da sua família passando por um processo de revitalização, ok? Muito bom!
7 de espadas com 6 de copas. Cuidado com o excesso de romantismo. Sacerdotisa com a lua. E veio também o 5 de paus, vou deixar aqui junto. 7 de paus caiu aqui com a rainha de copas. Tem uma energia de um pouco de discussão. Não vou falar briga, porque é uma leitura geral, mas de tendência à discussão ou a mal entendidos, tá? No fundo do deck, a gente tem o 6 de espadas, que pede um pouco mais de silêncio, de você se afastar, ou se afastar do burburinho, ou se afastar de uma conversa, ou de algumas pessoas, assim, se afasta com as espadas baixadas, tipo, saindo a francesa, em silêncio, deixa a outra pessoa falando, eu não vou me envolver, tem coisa que, assim, é melhor ficar quieto. Então, eu vejo que você tem essa chance de calar ao invés de falar, tá bom? Às vezes é melhor a gente não falar nada, deixar as coisas, deixar o tempo fazer a parte dele, sabe? 7 de espadas. 7 de espadas é uma energia de ladrão, de roubo, de engano. Em relação a quê? A 6 de copas, a uma pessoa do passado ou a uma história do passado. Pode ser romance, pode ser outra questão afetiva, né? Com família, com irmão, com pai, mãe, com tio, enfim, mas é algo que envolvia afeto, mas que ficou mal resolvida. Isso tá trazendo um desgaste para você. Então, ou você volta com essa pessoa, não volta com a pessoa, mas você volta para a pessoa e bota tudo em pratos limpos, conversa, expõe a situação e não é lavar roupa suja, mas é chegar e falar, olha, fiquei chateado porque você falou isso e eu entendi dessa forma, tentar colocar, expor, né, o seu sentimento diante daquilo que se passou, ok? Isso é uma solução, é uma possibilidade. Não que vocês vão voltar, se isso é um grande amor do passado, não que vocês vão voltar, mas que precisa ser curada essa ferida que ficou, ou essa sensação de traição, essa sensação de que as coisas ficaram mal resolvidas. Por quê? 6 de copas, ele está trazendo um entendimento, então é uma possibilidade de entender, de compreender e curar uma situação do passado, seja falando diretamente com a pessoa, se a pessoa não existe mais, não é possível, internamente você faz esse exercício, ou escreve uma carta, coloca na gaveta e depois de um tempo queima, ou é como se você precisasse retomar isso, essa história internamente, que é uma ferida aberta de sentimento de ter sido injustiçado, por exemplo, e você, né, tem a chance nessa semana, tá favorável para você conversar isso dentro de você e curar essa situação, apaziguar essa dor, tá? Então tá favorável. Se você quiser, faça esse exercício. Na terapia cabalista, a gente fala que é um exercício de parique, de cura, como se fosse uma volta no tempo. Você se reconecta com aquele momento que você se sentiu injustiçado ou ferido, você visualiza na sua mente e depois você volta para o momento presente e olha para suas mãos. Sem pensar na história, só volta para o momento presente, para o aqui e agora. Daí você faz esse movimento de ir para o passado e voltar para o presente umas 3 ou 4 vezes, tá bom? Para que isso que se passou comece a se dissolver, se diluir. Você vai ver que isso começa a perder um pouco o espaço dentro de você, porque isso vai se apaziguando. Você vai fazendo as pazes com isso,
tá? Ainda mais com o Papa aqui, que está te trazendo essa potência espiritual, essa potência de conexão, tá muito forte. Se for no caso, vem fazer mesa radiônica que a gente trabalha essa questão. Mas você, sozinho, internamente, você consegue dar conta, tá? A carta da sacerdotisa com a carta da lua. Gêmeos, segunda mensagem aqui para vocês vem falando de um certo ar de mistério ou um entrave, tá? Pode ser um mistério ou pode ser um entrave que você não está enxergando muito bem. Como se você tivesse que... você está dependendo de alguma coisa ou de uma pessoa, mas você não está enxergando. Você fala assim, não está dependendo de mim a solução. Você está esperando uma resposta, sacerdotisa, né? Você está esperando uma resposta, um posicionamento, uma ligação. Não está dependendo de você, só que isso está te deixando, de certa forma, em conflito. Porque aqui você começa a criar uma história na sua cabeça de caramba, essa vaga então significa que alguém pegou a minha vaga. Não, então significa que eu perdi. Então, porque daí aqui é uma briga interna, né? Só que aqui fala assim, calma, calma. O que é seu está guardado, o que é seu está no seu caminho, então não precisa ter pressa. Sacerdotisa é lenta, a lua também é lenta. É uma semana de você acalmar um pouco os ânimos. E mesmo que alguém venha falando alguma coisa, ou mesmo que tenha alguma fofoquinha, ou alguém venha tentar te dissuadir de uma ideia que você tem, sei lá, você tem um plano de negócio e a pessoa vem falando assim, desiste disso, para que você está estudando, para que você está se dedicando a isso? Não dê ouvidos, tá? Não dê ouvidos. Porque aqui é só uma questão de tempo, é uma fase necessária de amadurecimento, das coisas entrarem nos eixos, não é nem entrarem nos eixos, porque elas nem estão fora do eixo, mas tem um tempo necessário, é o fluxo natural, é o trâmite natural dessa papelada, é o trâmite natural dessa cura dessa outra pessoa, é o processo natural. Não adianta você tentar forçar ou acelerar, tá? Então fica de boa e não se estressa, com você mesmo, e nem deixa os outros te estressarem, colocando minhoca na sua cabeça, tá? Mas vai ter que ter paciência? Vai, sim senhor, vai ter que ter paciência, tá? 7 de paus fala de posicionamento e a rainha de copas está trazendo uma energia de maternidade. Mãe, né? A figura de uma mãe. Algumas pessoas, aí depende se você é a mãe ou se você é o filho ou a filha. Como se tivesse um embate, né? Entre um filho ou a filha e uma mãe ou um pai, tá? Então, tem um embate aqui, como se você está agindo em prol, né? Pensando no bem dos seus filhos, você está fazendo de uma forma... para garantir o melhor de bem-estar para sua família ou para o seu filho, alguém que você cuida, um tutor talvez, só que essa pessoa tá meio que teimosa, querendo bater de frente, querendo te agredir de alguma forma. Então eu vejo um conflito, não chega a ser um conflito armado assim, mas é como se tivesse assim, tá saindo faísca, não chega na briga propriamente dita, mas tem uma tensão muito forte essa semana, tá? Você com algum filho adolescente, se você é mulher, ou se você é homem, né? Filho ou filha, tanto faz. Faz parte do processo, né? Esse enfrentamento. Não leva para o lado pessoal e também evita perder a paciência. O importante é você manter nessa postura de talvez você não tem todas as respostas, você não precisa ser a mãe ou o pai perfeito, mas você também não precisa ficar dando bronca toda hora ou tentando doutrinar essa criança ou esse filho ou passar para ele aquilo que você pensa, a sua ideia. Às vezes é só assim, tá bom, eu ouço o que está falando e deixo.
Porque daqui a pouco a pessoa mudou de ideia, é só uma fase, tá bom? Daqui a pouco ela falou uma coisa absurda, daqui a pouco ela, né, esqueceu o que ela falou. Então, é um momento de sim ter paciência, assim como o mestre tem paciência com o discípulo, tá bom? Ou se você é o discípulo que está apressado, que está meio irritado, também cuidado para não, né, não entrar muito nessa energia de eu quero respostas a todo custo, ou eu quero no meu tempo. Porque a lua já está indicando, não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo da coisa, no tempo que tiver que ser. Oráculo da Lua para os geminianos. Para algumas pessoas, se você teve recentemente um conflito com algum funcionário ou com alguma pessoa do seu trabalho, eu vejo que se isso já aconteceu, esse confronto, não precisa ter sido uma discussão, mas vocês se estranharam, essa semana essa relação dá uma apaziguada, dá uma retomada, né, na harmonia. Você consegue, tá bom, vai, beleza. Vai ter um job em conjunto, vamos fazer, né? Você não levando para o lado pessoal e a pessoa também, né? Ok, vamos fazer. E você, não que vocês vão voltar a ser melhores amigos, mas tem uma possibilidade de vocês conseguirem fazer esse trabalho em conjunto de uma forma ok, né? Sem grandes estresses, ok? Um tempo de cura, tá? Então, um tempo de cura tanto para questões relacionais quanto para questões de saúde física. Se você estava um pouco abatido, adoecido, desenergizado, vem um tempo de cura. E para algumas pessoas, para quem está solteiro, um novo ciclo romântico se inicia. E o Papa, que é a carta do casamento, que a gente, né, não chegou a tocar nesse assunto, mas o Papa também é o casamento. Aqui a gente fala que um novo ciclo romântico começa, tá bom? Então, lua nova em Libra, algo que te traz um relacionamento novo, que te traz reciprocidade, fertilidade, beleza, sensualidade, porque tudo são atributos de Libra, tá? Então, não é só um romancezinho, um romance assim que não dura pouco, sabe? Eu vejo que aqui para algumas pessoas é um romance duradouro porque é recíproco, porque tem equilíbrio, tem harmonia, tem sensualidade. Então não fica só no nível do romantismo, mas entra no campo inclusive da sensualidade, da sexualidade, porque é importante, porque é o equilíbrio das duas coisas, né? Da matéria com o espiritual. Então, se prepara, librianos que estão solteiros, librianos não, geminianos, Libra é a carta, né? Geminianos que estão solteiros, logo, logo vocês estarão aí apaixonados, tá certo? Então é isso, espero que tenha sido uma leitura útil. Vamos terminar com uma última carta aqui, né, do Portão Cósmico. Portão Cósmico, gente, olha como as cartas conversam. Portão da intimidade. Diz o seguinte: eu me permito criar conexões e relacionamentos profundos. Gente, só vai ficar solteiro ou encalhado quem quiser, porque aqui é eu me permito, depende de você se permitir. A sacerdotisa com a lua, a sacerdotisa, ela aparece toda aqui, né, recatada, mas ela tá grávida e a lua também fala de fertilidade. Então, gente, né, é uma fertilidade para o amor, sabe? Para o amor que começa com o amor próprio, obviamente, vocês já sabem disso. E esse amor próprio, ele é restaurado quando você sai de uma sensação de injustiça e para de ficar atrás de um ex, e vai viver uma nova vida, né? A fila anda. É isso.
tá bom? Então, permita-se criar conexões e relacionamentos profundos, porque alguns estão decepcionados, desapontados com o relacionamento lá do passado e por isso bloqueou. E aí vem fazer o divórcio energético na mesa radiônica, se for o caso, tá bom? É isso, gêmeos. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.